Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula de musculação com postura e dor. O meu nome é o professor Alisson Saala, eu sou da Clínica Esportiva Health. O tema de hoje é coluna vertebral. Vou apresentar para vocês hoje o desgaste da coluna vertebral a partir de certa idade e a influência do exercício sobre esse desgaste da coluna vertebral. Então, eu trouxe um vídeo aqui animado para a gente estar falando sobre ele, tá? Então, um vídeo totalmente explicativo, então, onde fala que as vértebras elas têm uma degeneração, tá, do disco intervertebral a partir dos 18 a 20 anos de idade e, por consequente, as idades seguintes, ok? Então, vou apresentando para vocês os desgastes naturais da vida. Esses desgastes podem ser por compressões ou por lesões ou por falta de degradação ou de proteínas ou por falta de água, acarretando o quê? A redução de mobilidade da coluna vertebral, como consequências, lesões na coluna vertebral. Ok, gente? Então, passando aqui para vocês, tá? Então, essa é a nossa coluna vertebral, nossa coluna vertebral formada pelo osso e pelo meio aqui, que são os anéis fibrosos e o núcleo pulposo, tá? O núcleo pulposo é formado por água e proteínas, ok, gente? Então, como eu disse, o núcleo pulposo é formado por água e proteínas. Essa é uma coluna de 20 anos, essa é uma coluna de 25 anos. A partir dos 25 anos, a gente tem a redução do disco intervertebral. A partir dos 30 anos, a gente também tem outra redução do disco intervertebral. A partir dos 40 anos, a gente tem mais redução do disco intervertebral. Como vocês podem ver, a gente tem desidratação de proteínas e de águas do núcleo pulposo. Como eu disse, o núcleo pulposo é formado de proteínas e água, tá? Automaticamente essa proteína e água ela é desgastada e nós vamos perdendo altura com o passar do tempo, ok, gente? E mais para frente também, aos 50 anos, a gente tem mais perda de altura da nossa coluna vertebral, tá? Então, por isso que eu defendo, gente, muito o agachamento com barra nas costas. É muito perigoso, dependendo da idade, dependendo do tipo de coluna que a pessoa tem, se ela é cifótica, se a coluna ela está fortalecida ou não, se os paravertebrais estão fortalecidos ou não. Então, é um exercício bem perigoso, o agachamento com barra nas costas, você vendo aqui a degradação da coluna vertebral, ok? Então, vamos passar mais adiante. Então, estou falando aqui, tá? Então, toda vez que a gente faz um processo de movimento, a gente tem o apertamento e o afrouxamento, tá? Porque a gente tem a compressão, no qual a gente sofre esse desgaste, e na compressão a gente tem a soltura de moléculas de água e proteínas do núcleo pulposo, tá? E automaticamente a gente tem aí a redução de espaço, perdendo um pouco de mobilidade, ok, gente? Então, essa é como se fosse aqui você fazendo um exercício ou um ato de caminhar. A gente tem essa redução aí também, tá? Então, imagina se você já tem a vértebra mais reduzida, com perda de altura ou com desidratação, você para correr já é meio complicado também, o exercício de impacto também é bem complicado, ok? Então, esse aqui é o núcleo pulposo, tá? Essa aqui é a nossa vértebra. Então, quando a gente anda, quando a gente põe um peso em cima, então a gente sofre um impacto automaticamente, ok? E esse impacto pode produzir hérnias de disco. Essas pontas aqui para fora aqui representam início de hérnia por compressão, tá? Então, quando a gente coloca um peso em cima ali, a gente tem uma certa compreensão e certa compressão, e a gente pode ter o desgaste por compressão, além do desgaste natural. Então, imagina bem, se eu tenho um desgaste natural por idade e se eu tenho um exercício por compressão na coluna, eu posso desencadear mais dores na coluna do que a pessoa propriamente dita ela já tem. Então, vamos passar mais adiante aqui, tá? O slide. Então, aqui mostra, gente, a redução de altura por idade. Então, o certo é nós termos esse desenho aqui ilustrado pela linha preta, é o que mostra a nossa coluna saudável, mas com desgaste
dos 50 anos, a gente tem aqui uma redução de altura bastante significante, o que faz com que atrapalhe nossa mobilidade, ok, gente? Vamos dar sequência e automaticamente, como vocês podem ver aqui, automaticamente a compressão ela é bem maior para os lados. Ok? Então, a gente tem uma compressão, imagina, a gente coloca uma barra nas costas, ou então a gente está pulando, a gente sofre a compressão automaticamente da coluna vertebral, que aperta nosso núcleo pulposo, que ele pode estar prestes a estourar, ok, gente? Então, olha o que vai acontecendo. Ó, veja bem nesse movimento, quando a pessoa faz uma hiperextensão de coluna, tá? A pessoa que tem lombalgia, normalmente a gente não é indicado para quem tem lombalgia fazer hiperextensão de coluna, porque pode machucar mais a coluna vertebral. Então, vocês podem associar aqui o bonequinho, associar a coluna vertebral. Toda vez que nós hiperestendemos, nós fazemos isso aqui com a nossa coluna vertebral. E na coluna vertebral, ela já reduzida, ela corre o risco de quê? De ter uma hérnia de disco ali. Então, a gente passa a ter o quê? Menos amplitude de movimento, porque por desgaste natural da vida na vértebra e no disco intervertebral. Então, vai mostrar os movimentos. Então, o movimento para frente de flexão, a gente também tem aí a diferença aí entre uma coluna normal e uma coluna desidratada. Então, ele sempre mostra para a gente aqui a comparação de uma coluna normal com a coluna desidratada. Então, gente, a compressão ela é muito maior numa coluna desidratada. Então, quanto mais velho, mais a coluna mais desidratada ela fica, tá? Mais água e mais proteína nós perdemos no núcleo pulposo. E aí que é hora de entrar o quê? Com a musculação e fortalecer os paravertebrais. E eu falo sempre que a musculação é o seu melhor plano de saúde, pois fortalecendo os paravertebrais e os escalenos, que são os músculos das costas, o exercício de prancha, remada, puxada, exercício de costas, eles fortalecem toda a nossa coluna vertebral e diminuindo assim a compressão dos discos, ok, gente? Então, repetindo aí os movimentos de extensão e flexão do tronco, automaticamente, como vocês podem ver mais de perto, o tanto que o núcleo pulposo ele vai sofrendo, ó, e com o tempo vai ocorrendo desgaste, como vocês podem ver, vai quebrando aqui os anéis fibrosos e o núcleo pulposo ele está apto a se estourar, tá? Então, olha bem, veja bem na ilustração, os anéis fibrosos estão aqui se rompendo. Então, os anéis fibrosos são essas camadas e com esse desgaste, com o tempo, com exercícios repetitivos ali que não podem ser feitos, automaticamente esses discos intervertebrais começam a se romper e automaticamente esse rompimento ele extravasa líquido. Então, imagina bem, gente, isso aqui é uma coluna totalmente desidratada, com princípio de hérnia, ok? Então, como vocês podem notar aqui no meio, o núcleo pulposo, ele se degradou, ele totalmente se estourou, tá? Por excesso de movimentos, com movimentos que não poderiam ter sido feitos e também por desgaste natural. Então, se eu tenho um desgaste natural, eu vou ter diminuição de amplitude do movimento, eu vou fazer menos movimento porque vai doer. Aqui já está nas laterais, está com princípio de hérnia de disco, tá? Prosseguindo, tá? Mais aqui com o vídeo aqui. Então, tá pedindo para ter atenção nos exercícios, tá? E atenção na amplitude dos movimentos a partir de certa idade. Então, por consequência, o indivíduo ele tem vários sintomas, ok? Então, veja bem, mostrando a vértebra aqui, tá? Então, como vocês podem ver, não só o disco intervertebral, como a vértebra também se envelhece. Nós perdemos a altura da vértebra com o passar do tempo. Nós temos que, a todo tempo, fortalecer a musculatura do paravertebral, que são a musculatura das costas, evitar compressão na coluna, evitar pôr barra nas costas, a fim de que fortalecemos até então. Não sou contra pôr barra nas costas, eu sou contra chegar fazendo exercício de barra nas costas, apoiar uma coisa na sua coluna, no qual você não sabe se sua coluna está forte ou não, tá? Então, vai mostrar aqui para vocês aqui
a continuação aqui, que a gente tem a perda de altura e envelhecimento da vértebra, tá? Então vai mostrando aqui para vocês que a gente tem o envelhecimento da vértebra, tá? E com o envelhecimento a gente também vai perdendo mobilidade, porque ele vai criando aqui esse envelhecimento, você pode ver, ela vai ficando meio artrótico aqui, a coluna meio com artrose, meio envelhecida, ok? Com osteofitos, tá? São pequenos pedaços ósseos, malformações ósseas, tá? Então o osso também vai se envelhecendo, o osso ele é hidratado, porém ele vai perdendo água, tá? Ok? E aí a gente vai perdendo mobilidade também de movimentos e, consequentemente, automaticamente vai mostrar aqui para vocês o canal medular, tá? Então, envelhece também as facetas aqui, tá? As cartilagens aqui, onde deslizam vértebra com vértebra, e diminui o canal medular, aqui o canal, onde passa aqui o nervo raquitidiano, o nervo ciático, ok? Então, quando ele ficou vermelhinho aqui, é porque está tendo uma compressão no nervo ciático por envelhecimento. Tá? Então, a nossa vértebra envelhece, aperta o nervo ciático, fica vermelhinho aqui, e aí a gente sente dores. Tá? E o nervo ciático pode desencadear dores desde a coluna vertebral até aqui a parte do quadril, e do quadril pode irradiar para a perna. Muitas pessoas têm aqui a sinovite, que é a inflamação aqui no sacro, sinovite sacroiliaca, tá, gente? Então, vai mostrando aqui para vocês que o envelhecimento da vértebra ele causa compressão do disco intervertebral e causa compressão também ali do nervo raquidiano, tá? Causando aí dores irradiadas. Então mostra aqui também que o nosso desgaste da coluna, o desgaste do osso, não só o disco intervertebral, nós também temos o desgaste ósseo. E como vocês podem ver aqui, notem um bonequinho e notem um desgaste do osso. A partir, a partir de certa idade, nós perdemos altura, vocês podem ver, aí é bem ilustrativo aqui esse vídeo. A gente vai perdendo altura por idade, então automaticamente, ó, a gente perde líquido, a gente perde proteínas e automaticamente a gente perde a altura na vértebra e automaticamente a pessoa se torna cifótica. Então você pode ver que toda pessoa mais velha ela é cifótica, pois ela perdeu a altura. A gente não consegue voltar o osso, a gente consegue voltar uma boa postura fazendo um reforço da musculatura das costas e fazendo um alongamento para a parte do pescoço, tá, gente? Então é o seu processo gradativo da vida, o que acontece com a nossa vértebra, com o nosso corpo. Aí mostra mais ainda, gente, aí pra gente a representação, tá? De toda a nossa vértebra gasta, automaticamente a gente tem aqui um desequilíbrio do corpo, nosso corpo se projeta para frente, a gente passa a ter o centro da gravidade do nosso corpo projetado para frente, com que vocês podem notar aqui também, entre vértebra e vértebra, a gente tem aqui o disco intervertebral, e o disco intervertebral ele é apertado a todo momento, podendo causar também hérnias de disco. Então, gente, atividade física, fazer atividade física, reforçar os músculos das costas é muito importante. Ok, gente? Então, vai passar mais adiante aqui as curvaturas que nós podemos ter aqui, tá? Então, veja bem, a maioria das pessoas apresenta essa curvatura aqui cifótica, chamada de hipercifose torácica, quando nós temos as costas em C, e quando a gente tem a projeção do pescoço à frente, nós temos a hiperlordose cervical. Isso são patologias associadas à má postura e também por degeneração da vértebra. Nós adotamos essa postura aí, ok, gente? Então vai continuar falando aqui mais algumas coisinhas para vocês. Eu vou entrar aqui com outro vídeo agora, já que eu ilustrei para vocês aqui a coluna vertebral, o desgaste da coluna vertebral, o desgaste do disco intervertebral, o desgaste, a perda de água, a perda de proteína no núcleo pulposo, e agora eu vou mostrar para vocês a execução do exercício com barra, como é complicado a execução do exercício com barra na coluna vertebral. Vou passar mais adiante para vocês aqui, tá?
Então vejam bem, gente, é bem complicado isso. Vou estar passando para vocês aqui agora com exercício. Então veja bem, a pessoa pega, ela baixa, ela pega a barra, tá? Então a pessoa aqui ela baixa, ela pega a barra, automaticamente, ó, ela tem o quê? Uma compressão automática, que ela tem uma compressão para baixo, tá? Porque nós estamos pegando um peso, então todo o peso ele se projeta para baixo, porque o centro de gravidade está para baixo. Então, quando a gente pega o peso e tenta levantar o peso, a nossa coluna ela é comprimida e os nossos discos intervertebrais também são comprimidos. Agora, veja bem na hora que a pessoa levanta, o tanto de compressão que nós temos na coluna vertebral. Isso é bem sério, gente. Imagina agora essa barra nas costas. É bem complicado, tá? Por isso que eu defendo sempre aí os nossos alunos aqui com barra nas costas, primeiro fortalecer os paravertebrais, para depois estar pensando em colocar a barra nas costas, fazer agachamento com barra nas costas. Isso é muito perigoso, pode causar hérnias de disco, pode causar diversas outras patologias, porque a gente tem compressões e pressões na coluna vertebral todo o tempo que nós pegamos um peso. Então vejam bem, aí adota a postura lordótica, que é a lordose lombar, aumenta a curvatura da lordose lombar quando a pessoa pega o peso. Está falando aqui em lordose, então vejam bem, ó. Então quando pega o peso, a pelve roda para cima, aumentando a lombalgia, lordose lombar. Agora veja bem uma pessoa que tem a lombalgia, a lordose lombar fazendo esse exercício. Veja bem a execução. Ó, como é que ele é muito mais agressivo, aperta muito mais o disco intervertebral, vou soltar, ó, aperta muito o disco intervertebral, tem pressão atrás, tem pressão na frente chega a herniar, tá? Chega a dar princípio de hérnia, tá? Então é bem perigoso, gente, o exercício. Agora a pessoa cifótica, tá? A pessoa cifótica fazendo esse exercício. Então mostrou a pessoa lordótica com problema na lombar, agora a pessoa cifótica com as costas arqueadas fazendo esse exercício. Olha o quanto é perigoso e por que eu defendo essas coisas, gente. Então veja bem, a pessoa pegou o peso, puxou, olha o que acontece. Pior ainda é na coluna torácica, tem mais esmagamento ainda. Então, gente, pegar o peso livre com barra não é brincadeira. Por isso que aqui a gente faz o processo, a gente começa com peso livre do corpo, depois a gente insere o elástico, depois do elástico a gente insere o kettlebell, depois do kettlebell a gente insere a barra, até que toda a paravertebral fique forte e vocês tenham uma coluna forte. Então, a todo tempo eu quero mostrar para vocês o perigo de estar fazendo atividade física sem orientação específica, tá, gente? Então isso é bem sério. Estou mostrando aqui para vocês ilustrado, porque isso não é um pensamento meu, tá? Isso é um pensamento que eu venho defendendo aí há muito tempo e hoje eu decidi compartilhar com vocês esse vídeo maravilhoso. Ok, gente? Então, gostou dessa videoaula? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Pois nós prezamos por uma atividade física de qualidade, segurança e nosso tema é saúde, sempre saúde. Por isso, Clínica Esportiva Health, não o nome de academia, pois nós defendemos a educação física com unhas e dentes. Ok? Então, gostou? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes e que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível. E siga o nosso canal no Instagram e siga o nosso canal também no YouTube. Na descrição desse vídeo vou deixar para vocês o canal do YouTube e o canal do Instagram. Tá, gente? Tá bom, gente? Então, muito obrigado por essa aula. Até a próxima.